Olá, ouvinte da Rádio Estadão e telespectador da TV Estadão. A partir de hoje, nessas duas plataformas do Grupo Estado, nós passamos a apresentar o Estadão Discute, um programa que semanalmente vai se aprofundar sobre o tema mais relevante da semana, sempre com a visão de dois convidados especiais. E o tema de estreia é o julgamento da presidente Dilma Rousseff em andamento no Senado Federal, iniciado ao final dessa semana que passou e que tem uma previsão de duração de 4 a 5 dias. Para discutir esse assunto, a situação política, jurídica também da presidente afastada Dilma Rousseff, nós teremos aqui nesse programa especial na Rádio Estadão dois convidados. O primeiro que eu apresento aqui é o professor Rogério Battistini, que é sociólogo e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio e da TV Estadão. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui ao seu lado, Heisen, ao lado do Leonardo Sica, diante dos nossos telespectadores e falando aos nossos ouvintes. E o nosso outro convidado, professor Leonardo Sica, que é o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, também para debater muitas questões jurídicas envolvendo esse julgamento que é jurídico e político, ou mais uma coisa ou mais outra, é o que nós vamos saber daqui a pouquinho. Obrigado pela presença conosco. Olá, Heisen. Igualmente eu que agradeço a oportunidade também de estar aqui contigo, com os ouvintes, com o professor, e parabenizo a Rádio e TV Estadão por esse programa que se inicia hoje. Esperamos colaborar. Obrigado a todos. Eu queria começar abordando a questão do julgamento que teve início agora, 9 meses depois, e logo na abertura do julgamento se discutiu se estava andando rápido demais ou se havia aqueles que queriam atrasar o julgamento. Como é que o senhor vê essa questão do professor Rogério Battistini, do tempo? É um tempo ideal? Lembrando que o julgamento de Fernando Collor, o contexto era outro, efetivamente, mas durou 3 meses. Na verdade, do ponto de vista das circunstâncias políticas e econômicas, o tempo é longo demais. E é longo demais, sobretudo pela falta de grandeza e postura pública da principal pessoa envolvida, da presidente Dilma. Ela perdeu legitimidade e é por conta da erosão de sua legitimidade que esse julgamento vem a curso. Os fatos que estão sendo julgados do ponto de vista jurídico, eles simplesmente se apresentam para que a presidenta possa ser afastada. Mas o fenômeno verdadeiro por trás disso, do ponto de vista da lógica da política, é que Dilma perdeu legitimidade ante o legislativo e perdeu legitimidade ante os principais atores da economia e da sociedade. Portanto, ao perder legitimidade, se tem postura pública e numa conjuntura crítica como a que o Brasil atravessa, ela deveria ter ela própria se afastado da presidência, ou seja, renunciado, teria nos poupado todo esse dissabor e nós poderíamos estar engendrando saídas para a crise, coisa que não está acontecendo até agora. O governo Temer, e eu não sei o que o Leonardo pensa disso, mas o governo Temer está muito tímido em apresentar uma solução, um projeto para que o país saia concertadamente dessa crise. Leonardo? Eu concordo com o professor em relação ao aspecto político, da ponderação dele, mas vou fazer uma observação sobre outro aspecto, que é aquilo que eu sei falar, que é o aspecto do julgamento, do direito, né? O tempo é algo bastante relativo, né? Quem nos ensina isso é a física. E se nós pensarmos em relação ao tempo do julgamento em si, julgamentos sumários normalmente são julgamentos injustos. Julgamentos acelerados normalmente são julgamentos parciais, não imparciais. Se nós pensarmos exclusivamente no tempo, sob o ponto de vista do direito, da Constituição, 9 meses para julgar e afastar um presidente da República que foi eleito pelo voto direto não é muito. É razoável. É razoável que uma nação demore 9 meses para decidir se vai afastar, num julgamento, um presidente da República que foi eleito por 50 milhões de pessoas. E quando o Heisen traz a comparação de tempo entre relação ao julgamento do presidente Fernando Collor, que demorou 3 meses, e o da presidente Dilma, que demorou 9 meses, também me parece razoável, porque nós temos que lembrar que o presidente Collor não foi julgado pelo Senado, ele renunciou no meio do caminho. Evidentemente, eu concordo com o professor do aspecto político, que dadas as circunstâncias econômicas, políticas do país, a renúncia, e eu já me manifestei anteriormente assim, teria sido uma saída menos traumática e talvez mais desejável sob o ponto de vista da população. Mas nós temos que pensar também no Estado de Direito. A presidente optou por se defender.
né? O direito de defesa é um sagrado direito de todo cidadão. Se ela optou por se defender, felizmente o nosso país ele tem as regras do jogo estão estabelecidas e elas estão seguindo dentro da normalidade. Isso, infelizmente, às vezes toma mais tempo do que a nossa ansiedade gostaria. Agora, o julgamento, embora haja uma base jurídica para isso, eu começo aqui pelo professor Rogério para depois passar para o Leonardo também. Existe uma base jurídica, que é o crime de responsabilidade, mas é um julgamento feito por senadores, por políticos. O próprio ministro Lewandowski, ao abrir a sessão, pediu que eles se esquecessem, não foi exatamente com essas palavras, mas que se esquecessem de que eram senadores ali, que passavam a ser julgadores, pediu que se esquecessem ideologias, antipatias. A linha é muito tênue, imagino. Como é que o senhor vê? É um julgamento mais político do que jurídico? Ele tem um aspecto jurídico evidente, mas o aspecto jurídico responde ao que é a superfície do processo. Nós estamos tratando de algo que diz respeito ao autogoverno, ou seja, a representação para decidir destinos de um povo. Do ponto de vista do autogoverno, da representação, o julgamento é estritamente político. A aparência jurídica dele leva aos ritos, ao respeito ao tudo que nós temos, que é a Constituição e os procedimentos jurídicos, porém, a questão de fundo é uma questão política, de erosão de legitimidade, de não dar respostas à sociedade do ponto de vista do autogoverno. A presidente se insulou, perdeu as bases de apoio e é disso que se trata nesse momento. Ela poderia ter feito pedaladas e se tivesse bases de apoio, certamente o julgamento não chegaria neste ponto, ou seja, não estaríamos discutindo o afastamento da presidente. O tempo da política é um tempo muito próprio, é um tempo muito particular, que tem de responder a demandas emergentes da sociedade. É evidente que não se pode passar por cima de direitos estabelecidos, da dignidade humana, do direito de defesa, mas nós não estamos falando de algo estanque que está preso à regra, nós estamos falando de vontades que se constituem a cada conjuntura. Doutor Leonardo, como é que o senhor vê essa questão? Elas, em algum momento, se encontra o político com o jurídico? A todo momento. Mesmo nos julgamentos dos tribunais propriamente jurídicos, estritamente jurídicos. Evidentemente, o juiz togado, quando julga um cidadão, ele também tem juízos políticos que ele faz. No impeachment, em especial, o julgamento é jurídico na forma e político no conteúdo. Acho que foi isso que o professor disse de outra maneira. Ele é jurídico na forma porque tem que ser, o que garante a validade, a imparcialidade do julgamento é que ele tenha formas jurídicas pré-definidas em lei, né? Porque a lei também é a expressão da vontade popular, porque a lei é feita pelo parlamento. Então ele é jurídico na forma, como tem sido, né? Nós estamos vendo o que se desenrolou nos últimos dias, os tempos para a acusação e a defesa falar, os tempos para as questões de ordem, os tempos para as partes se manifestarem, para os senadores se manifestarem. Isso é a forma jurídica, mas ele é político no conteúdo, é evidente. Aquilo que o professor sublinhou eu acho que é incontestável, né? Um presidente que eventualmente cometa crimes, algum crime que seja passível de censura jurídica, mas se o país estiver indo bem política economicamente, provavelmente ele vai estar isento de um julgamento. Mas isso é uma questão mais ampla, né? Não estou fazendo nenhum juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas eu acho que isso é assim. Aproveitando sua experiência, então, doutor Leonardo, a base jurídica hoje, analisando friamente, porque existe a questão política que o professor Rogério Battistini bem levantou aqui também, a argumentação jurídica para o processo de impeachment, como é que o senhor analisa? Com base nas pedaladas, no descumprimento aí da lei orçamentária? Eu tenho que me analisar com base naquilo que existe, o que existiu. Então eu acho que essa questão, na verdade, está superada, porque a Câmara já fez o juízo dela e o Supremo Tribunal Federal também já foi instado a se manifestar sobre a validade do que aconteceu e validou. Não barrou o processo. Não barrou o processo e nem barrará mais, porque já passou isso. O próprio Supremo já disse, em certo momento, falou, olha, agora, a partir de diante, daqui em diante é que o Senado já avaliei o que teria que avaliar. Então essa questão está superada. As instituições avaliaram e entenderam que havia base jurídica. A defesa entende que não há, mas essa é a dialética do processo da democracia. É bom que a defesa diga que não, é bom que a defesa rebata a acusação, é bom que a acusação rebata a defesa, porque assim a gente consegue ter uma solução melhor, né? As soluções unânimes de uma só voz, elas sempre são mais
desconfiáveis, menos confiáveis. Então é bom que a defesa esteja fazendo o contraditório, que esteja refutando juridicamente, que esteja apresentando argumentos, porque isso melhora a decisão, isso aqui melhora. Isso são os historiadores que vão dizer mais para frente, quando eles forem olhar o que estiver acontecendo, é bom que eles tenham argumentos dos dois lados para entender melhor o que aconteceu. Diante disso que colocou aqui o doutor Leonardo, professor Battistini, a tese do golpe, por isso, talvez não pegou? A tese do golpe não passa de uma luta de narrativas para construir uma alternativa pós-impedimento. O próprio PT, ele abandonou a tese do golpe, porque o PT já está estabelecendo uma estratégia para a sua sobrevida, para se reposicionar diante da sociedade. A tese do golpe hoje ficou restrita a Dilma e é um pequeno grupo, mas ela não tem vinculação necessária com o processo em curso. Ela faz parte do posterior, da luta de narrativas para construir a história no futuro. Então, do ponto de vista formal, jurídico, não se trata de um golpe. As instituições, a própria Dilma reconhece isso. Ontem ela afirmou isso, que ela não se suicidou como Getúlio porque o país tem instituições, que ela não foi exilada como Jango porque o país tem instituições. As instituições da democracia estão funcionando. Ela teve acesso à ampla defesa, está tendo acesso à ampla defesa. O processo político é que está num tempo lento, dissociado do tempo da sociedade. A sociedade reclama rapidez. É evidente, como o professor Leonardo bem enfatizou, que para que o Estado de Direito seja preservado, é necessário que se siga todos os rigores dos rituais legais e que um tempo mais longo é preferível a um julgamento sumário. Isso é uma obviedade. Mas no tempo da política, nas demandas sociais, a decisão deveria ter sido tomada antes. E para isso a gente precisaria de grandeza da protagonista, da Dilma Rousseff e dos seus conselheiros. Lhes faltou essa percepção, porque eles são atores públicos. Eles não são só sujeitos de direito. Eles são atores públicos que se colocaram diante da sociedade para apresentar uma solução comum. Como atores públicos, a figura da Dilma, o seu direito, está subordinado à vontade coletiva. É essa a dinâmica da política. E é isso que nós não temos nesse momento. E eu não creio que nós sairemos deste processo com uma qualidade melhor da democracia e com um Estado de Direito mais bem fortalecido no Brasil. Nós estamos saindo desse processo muito machucados, com uma sociedade bastante radicalizada e dividida, com pouco debate sobre o nosso destino comum e sobre o que nos trouxe a isso. Falta exatamente uma cultura pública substantiva que envolva os atores na discussão do tema de conjuntura, porque nós estamos nos comportando como torcedores de futebol, radicalizando posições sem discutir o sentido de tudo o que está acontecendo. Nós estamos aqui na Rádio Estadão e também na TV Estadão com o Estadão Discute, hoje no programa de estreia, debatendo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Conosco aqui Rogério Battistini, sociólogo e professor do Mackenzie, e Leonardo Sica, que é o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Eu queria pegar como gancho isso que o professor Battistini falou, a polarização, o nós contra eles, né? O curioso é que nesse momento as ruas estão aparentemente calmas. Eu queria começar até pelo Leonardo Sica, até para saber se a rua tem esse poder de influenciar um julgamento, um juiz, né? Um juiz, eu estou falando do ponto de vista agora formal mesmo, se ele chega a ser influenciado pela rua, já que agora os nossos senadores são os juízes. Mas ultimamente as ruas estão calmas, e como é que o senhor avalia isso? Tenho a impressão que as ruas estão calmas porque estão cansadas. As pessoas precisam voltar às suas vidas, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam cuidar das suas famílias, as pessoas precisam tratar dos seus próprios problemas, e já se manifestaram à saciedade sobre esse tema, sobre a questão do impeachment. O que eu vejo, pegando o gancho do professor em relação ao impeachment, talvez nós não vamos sair melhor disso. Não vamos sair porque eu acho que nunca nenhuma sociedade sai melhor de um processo de impeachment. Uma solução de impedir, de afastar qualquer presidente eleito pelo voto direto é ruim, sempre. Por mais que seja justa, válida, necessária. Especialmente no nosso caso, nós temos uma democracia que vai agora ostentar a marca de, em 25 anos, ter afastado 2 presidentes pelo impeachment.
uma democracia que elegeu 4 presidentes pelo voto popular e afastou 2. 50% dos presidentes eleitos foram afastados pelo impeachment. Então é evidente que é uma democracia com problemas. É evidente que é uma democracia com problemas. Não existe democracia no mundo ocidental, pelo menos recente, que tenha afastado 50% dos presidentes eleitos pelo voto popular. Então isso é ruim. É evidente que é ruim. E a respeito da influência da voz das ruas sobre os julgamentos, ela é absoluta, sobre todos os julgamentos, né? Os senadores, assim como os juízes, são cidadãos que vão à padaria, que vão à escola dos filhos, que frequentam um clube, que tem uma família, que influencia os julgamentos. É muito difícil qualquer ser humano que se dê a tarefa, ou que tenha a tarefa de julgar outro, que ele julgue de uma maneira absolutamente livre de qualquer influência do entorno. Isso aí seria possível, acho que numa ilha deserta. Curioso, antes do senhor responder, professor Battistini, pegando como gancho que disse o Dr. Sica, segundo impeachment em 25 anos, e o julgado naquele impeachment é julgador agora, né? Também tem isso. Presidente Collor. Exatamente. E o paradoxo, eu concordo com o professor Leonardo, com o Leonardo Sica, e o paradoxo dessa situação é que, a despeito de o impedimento ser extraordinário, acontecer o impedimento faz parte da gramática da democracia. Ou seja, as instituições democráticas estão funcionando. Uma vez eleito, o sujeito não é soberano nem absoluto. Ele está submetido às regras do jogo. Do ponto de vista das regras do jogo, e isso é paradoxal na nossa sociedade, as regras estão sendo respeitadas. Então, se por um lado nós temos a sensação, e é verdadeira, de que tudo vai mal, por outro lado, o aparato institucional que deve dar rotina ao autogoverno tem funcionado. Esse é o dilema da vida pública no Brasil. Nós vivemos um paradoxo de sensações. Constituímos, a partir de 88, um modelo de governo, uma forma de democracia com alguns regramentos para proteger a sociedade, e esses regramentos estão em funcionamento perfeito. O nosso problema, portanto, não diz respeito tanto à regra, diz respeito aos atores que vão vivenciar a regra, que vão dar vida ao autogoverno. Michelangelo Bovero, jurista e cientista político italiano, nos diz: nós esquecemos que na democracia temos de fazer um jogo em 4 atos. Temos de julgar os candidatos vão nos representar, segundo ato, vão deliberar, terceiro ato, mas estão submetidos ao nosso julgamento. Então, os candidatos não vivem em função apenas do direito conquistado nas urnas, vivem em função da legitimidade conquistada diariamente em relação aos eleitores. Todo o nosso problema hoje é um problema estrito de política, porque é de construção de legitimidade. Nós teríamos de discutir como construir legitimidade com um sistema partidário de 35 partidos, alguns que são simplesmente cartórios eleitorais. Fora os que estão na fila querendo virar partido também, né? E com um sistema político que é incapaz de selecionar os mais aptos para representação. A loucura nossa é essa. Nós temos um sistema político que leva os piores para exercer a representação e um sistema partidário absolutamente esquizofrênico, que não tem ligação direta com as vontades coletivas e não ajuda a formá-las. Claro que esse é um outro assunto, mas um assunto acaba puxando o outro, então eu quero aproveitar o que disse aqui o professor Battistini para perguntar para o Dr. Leonardo Sica. Quer dizer, isso aí já entra pela reforma política, né? Mas haveria um meio da gente controlar, da gente não ter tanto partido aqui, cuja sigla a gente nem sabe o que significa. É impossível decorar tanta sigla. Vários meios, né? Reformar o sistema eleitoral, coisa que não se cogita, é muito estranho. Retomar propostas que já quase vingaram, né? A cláusula de barreira para partidos políticos, ela já esteve prestes a ser implementada no Brasil há poucos anos atrás, ou seja, não permitir que partidos com muito poucos votos tenham representatividade.
Os partidos, a liberdade de associação, de formar partidos políticos, está na Constituição, deve ser respeitado. Mas isso, nos Estados Unidos a gente tem milhares de partidos políticos, mas tem alguns que só têm atuação local, alguns que só atuam em alguns lugares, alguns só atuam em algumas cidades. Então, é livre. Porque a gente sabe que o jogo mesmo é jogado por 2 partidos nos Estados Unidos. Não que também seja ideal, mas quer dizer, a gente tem que manter a liberdade, mas estabelecer cláusulas que só determinados partidos possam ter candidatos, só determinados partidos possam ter candidaturas majoritárias. É evidente que talvez a maior raiz desse problema, e também dos outros problemas que a gente encontra de corrupção, é essa pulverização do sistema de representação. A gente não sabe quem nos representa. Bom, a gente comentou 2 assuntos aqui agora há pouco. O professor Battistini foi que levantou, puxando aqui pelas próprias declarações da presidente Dilma. 2 episódios da nossa política que foram traumáticos. O suicídio de Vargas, né? E também a saída, a deposição de Jango. Um se matou, outro teve que se exilar, no caso aí no Uruguai. Agora, essas 2 histórias aí da política brasileira mostram um protagonismo que eu acho que é diferente do atual momento que a gente vive. Houve nos 2 episódios um protagonismo dos militares, tanto no do Getúlio, República do Galeão. República do Galeão, e mais ainda em 1964. Quer dizer, hoje não se vê isso. No contexto histórico, por isso que acho que talvez a própria tese do golpe tenha sido adaptada para golpe parlamentar depois. Como é que o senhor avalia, professor? Bem, a sociedade brasileira se tornou uma sociedade complexa. A dinâmica urbana e industrial fez surgir na sociedade diversas fortalezas e casamatas de sociedade civil para darem vida a uma verdadeira democracia. Então, os militares voltaram ao seu lugar institucional, deixaram de ser uma espécie de poder moderador de uma sociedade desfibrada, simples. O que acontece hoje, portanto, não tem relação com o nosso passado, onde a sociedade era mais atrasada, estava fazendo a sua transição rural-urbana e não tinha fortalezas e casamatas de sociedade civil, um associativismo civil tão forte. Os militares cumpriam uma espécie de poder moderador e garantidor de uma ideia de república. Hoje eles estão reduzidos ao seu papel institucional e eu creio que não voltarão mais a ser atores relevantes na nossa cena pública. Esse temor não precisamos ter. Agora, a ideia de golpe parlamentar, ela é estapafúrdia. Seria um golpe parlamentar se o parlamento tivesse atentado contra a institucionalidade derivada da Carta Constitucional. E não se trata disso. Todos os procedimentos e toda a representação da forma como saíram das urnas e toda a representação da forma que é prevista pela Constituição está sendo mantida. Então, a ideia de golpe serve mais para gerar um debate, anuviar o problema e nos distanciar da verdadeira solução. É um desespero da Dilma, já foi um desespero do PT, que abandonou, agora está buscando eleitores. O próprio candidato a prefeito do nosso município, São Paulo, já disse: golpe é uma palavra muito forte. De fato, golpe é uma palavra esdrúxula, é quase surrealista falar em golpe. Nós temos de lembrar que esse legislativo foi eleito junto com a presidente e deveria ter dado sustentação a ela se o executivo soubesse exercer sua iniciativa. O executivo se deslegitimou diante desse legislativo. Então não é golpe parlamentar. Curioso que no meio disso tudo, quando os militares viraram, se é que se pode dizer assim, notícia nesses últimos tempos, foi para a gente discutir sobre os atletas que bateram continência lá no pódio da Olimpíada. Esse foi o principal assunto militar. Se é que é um assunto militar isso, né? Na verdade é um assunto político. Porque foi uma decisão de governo, quando o PCdoB ocupava Ministério da Defesa e pasta dos esportes, se encontrou uma solução para financiar atletas de alto rendimento. Então é um assunto da política, não é um assunto militar. Nós estamos aqui concluindo o primeiro bloco desse programa especial, o Estadão Discute. Nós já vamos para a reta final do primeiro bloco e discutindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu queria só para fechar esse primeiro bloco saber aqui do Dr. Leonardo Sica a respeito ainda dos procedimentos que estão em andamento lá no Congresso Nacional.
os defensores da presidente Dilma tentando jogar mais para frente o julgamento, mas a gente sabe que tem a questão do prazo. É um prazo de 6 meses que se encerraria em novembro, né? O senhor considera razoável mesmo esse período de 9 meses para que o julgamento ocorra e se chegue a uma conclusão para se sair da situação, seja com uma solução ou com outra, na semana que vem? A solução virá na semana que vem, né? O rito está bastante amarrado na lei e conduzido pelo presidente Supremo, e acho que 9 meses para um julgamento é um tempo razoável. Os processos judiciais demoram muito mais que isso. Não que seja aceitável quanto tempo demora os processos judiciais, mas se você pensar em 9 meses da sua vida, se o ouvinte pensar em o que acontece em 9 meses da vida dele, não acontece muita coisa. Uma gestação, por exemplo, né? Pois né? Mas 9 meses do ano da pessoa, o seu filho não passa de ano. Isso. Então é razoável que a gente tenha levado 9 meses para julgar e afastar uma presidente que teve ali seus 50 milhões de votos, o que mostra para nós também, até pegando suas considerações, Heisen, do que aconteceu no passado, que nós melhoramos. Nas outras vezes que a gente teve crises institucionais como essa, nós saímos de maneira pior. Então nós melhoramos no tempo e no espaço, evoluímos no tempo e melhoramos no espaço também, porque se a gente olhar para outros países contemporâneos, similares ao Brasil, nessa quadra da vida mundial, podemos falar de Turquia, Colômbia, México, Itália, acharam soluções muito piores ou não acharam soluções para crises institucionais semelhantes. Então temos que olhar um pouco também para a metade cheia do copo. Vamos tentar projetar um pouco esse julgamento, testemunhas de defesa, que talvez sejam mais do mesmo, né? Não sei o que o senhor pensa, porque as principais já foram ouvidas em outras fases do processo. O que chama mesmo a atenção é segunda-feira, a presença anunciada da presidente Dilma. O que o senhor espera, particularmente, dessa presença dela segunda-feira no Senado? É difícil projetar o que eu espero do desempenho dela, não é? Em relação ao desempenho dela, eu poderia dizer, todo mundo sabe que a presidente Dilma não é grande eloquente, não é uma grande oradora, mas isso, digamos assim, é mais no aspecto formal. Do ponto de vista da decisão dela de se defender pessoalmente, eu tenho que dizer que, como profissional do direito, é uma decisão boa. É sempre preferível que o acusado compareça ao julgador e se exponha publicamente ao julgador, isso tendo em vista aquele meu ponto, que é o ponto central da minha participação aqui, né? Julgamentos bons, julgamentos válidos, julgamentos democráticos. Então é melhor que ela compareça, é melhor que ela se exponha à inquirição e é melhor que ela fale publicamente aquilo que ela pensa do julgamento, para que o povo possa resolver, criar seus juízos próprios, se é razoável o que ela está dizendo, se não é razoável o que ela está dizendo. Afinal, ela deve a esses 50 e tantos milhões de pessoas essa última satisfação. Ela foi acusada de algo, ela não disse ainda no âmbito do julgamento o que ela tem a dizer sobre a acusação. Essa acusação atinge ela e atinge todo esse eleitorado, então ela vai ao Senado, vai ao Parlamento e eu acho bom que ela vá lá, eu acho que os eleitores merecem ouvi-la. Professor Battistini, até agora não sabemos, mas se especula que haverá um tom emocional também. Depois eu até vou pedir para o Dr. Sica falar do tom emocional. A gente sempre pensa num júri, né? Tribunal do júri, onde a emoção muitas vezes prevalece também. Esse tom emocional pode ajudar, pode prejudicar? Qual a sua avaliação? Se ele vier a ocorrer, né? Olha, do ponto de vista político, e é disso que se trata, pois o Senado, apesar de estar executando um julgamento, é uma casa de representação composta por políticos. Do ponto de vista político, o tom emocional, a essa altura da disputa, não interessa. Aqueles sujeitos que estão lá executando o julgamento do impeachment já têm opinião formada, já têm interesses articulados, e a presidente vai executar um ato espetaculoso, ou seja, ela vai executar um ato político, não um ato de defesa. Ela vai, e deve ter calculado isso, construir uma forma de ficar para a história. Está dentro do script do golpe, da narrativa de golpe. Não convence senadores, muitos deles políticos experimentados, inimigos declarados da Dilma e do PT.
vai servir simplesmente, como bem lembrou o professor Leonardo, para dar uma satisfação aos milhões de eleitores. Então, para dar uma satisfação à cidadania. Mas para alterar a dinâmica do julgamento dentro de uma casa política, não serve para nada a ida da Dilma. Aliás, promove um complicador. Uma pessoa pública tem de ter discernimento para não insuflar emoções na sociedade. O que ela pode fazer é insuflar emoções na sociedade, no momento em que nós precisamos de discernimento, opinião, postura, compromisso comum. Eu temo pelo que ela vai dizer. A mensagem ao povo brasileiro já foi um ensaio lastimável do ponto de vista do compromisso público de uma presidente num regime democrático, num sistema político eleitoral com deficiências e numa sociedade que vem de uma radicalização, vem cindida. Aquela mensagem foi lastimável. Sorte que não teve o alcance necessário. Agora, no julgamento televisionado, com a repercussão que tem, dependendo da postura que ela assumir, nós podemos ter problemas para as próximas conjunturas, e é tudo que o Brasil não precisa. Professor, depois do professor, eu queria saber do Dr. Leonardo a respeito do uso desse tom emocional. Juridicamente pode ter alguma influência? A gente sabe que no júri é muito comum, um tribunal de júri, mas aí julga crimes diante de um júri popular, né? Talvez a emoção no julgamento realmente ela só funcione no tribunal do júri, porque é um júri popular, né? São 7 cidadãos, são cidadãos leigos, né? Nem perante os juízes togados a emoção costuma funcionar como argumento. E acho, aí estou de acordo com o professor, com ou sem emoção, com uma boa ou ruim argumentação, é irreversível a posição de cada senador, né? São senadores da República, eles não vão ser convencidos por quaisquer argumentos que possam ser levados a público naquele momento. Até porque, infelizmente, o que costuma convencer os parlamentares brasileiros não são argumentos, né? A gente sabe. São interesses de outra ordem. E, infelizmente, também, o presidente da República vai ao parlamento falar na nossa democracia apenas quando ele está sendo julgado, né? Seria mais saudável que o presidente da República comparecesse mais ao parlamento. A gente vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, o chefe de Estado ele vai ao parlamento debater temas, não é? Aqui a gente tem uma herança ainda um pouco hierarquizada demais. O presidente da República não se expõe, o presidente da República não debate, e ele acaba indo como réu só ao parlamento, um lugar que deveria ser o lugar que o presidente deveria frequentar para discutir sempre temas de interesse nacional. E em relação ao uso da emoção pela presidente Dilma, se for a opção da defesa dela, é uma opção que a gente tem que respeitar. Não creio que vai funcionar, não creio que ela tenha uma capacidade pessoal de mobilizar tantas emoções. Se ela tivesse, ela não estaria nessa condição. Ela já teria possivelmente evitado o julgamento. Se ela tivesse uma capacidade de mobilizar a população, ela teria evitado certamente o julgamento. A gente sabe que impeachment também depende de rua, de apoio popular. Se ela tivesse alguma capacidade para angariar apoio popular, ela não estaria na situação que ela está. Aliás, neste momento, inclusive, se discute se ela vai se pronunciar, mas se discute se ela deve ou não responder as perguntas dos senadores. É algo que nós vamos saber na segunda-feira. Não sei se eu vou colocar numa saia justa, mas vou perguntar para o Dr. Leonardo aqui, se fosse o advogado dela, o senhor recomendaria o que para ela? Responder as perguntas dos senadores ou fazer um pronunciamento e ir embora? Enfim, o que é o melhor? Pensando do ponto de vista dela agora. Sim, eu acho que como advogado, ela teria duas opções, ou ir ou não ir. Eu acho que indo, ela tem que participar do debate se for, deveria participar por inteiro, então, sim, inclusive sim. Respondendo perguntas. Sim, indo sim. Ou se ela não queira e a defesa acha ruim que ela se exponha, que também seria, não vá, né? Ela tem a opção de não ir. E diante de um confronto, com algum senador, qual seria a melhor postura? Diante do confronto? Se um senador a confrontá-la, por exemplo, que é bem possível, né? Ela tem até desafetos lá. Então, ela tem até ex-ministros lá que vão julgar. Então, a defesa é reativa sempre, não é? A defesa age reagindo àquilo que os acusadores levam. Então, o confronto, caso ela vá, é natural que ela seja confrontada. Quem vai a um julgamento para se defender, vai a um julgamento para reagir àquilo que é dito contra si. Então, se ela vai participar do julgamento, ela tem que estar preparada para reagir a acusações
preparada para ouvir juízos que não são positivos em relação à pessoa dela. Ela está sendo julgada. É da dinâmica do julgamento, não é que o réu seja acusado, que o réu não seja elogiado. Eu concordo com o Leonardo e lembro que muito da situação da Dilma se deve ao fato dela não saber reagir quando contrariada. Nesses anos de mandato, ela foi afastando os interlocutores. Então, ela descumpriu um mandamento básico do nosso presidencialismo de coalizão. Aqui, apesar de o presidente ter a iniciativa e de recaírem sobre ele as expectativas populares, ele tem de conquistar apoio parlamentar. O Lula foi excelente no cumprimento deste papel, na conquista de apoio parlamentar, para poder atender às expectativas que recaíam sobre seus ombros e poder governar. Já a Dilma nunca foi afeita ao diálogo e à política do dia a dia, à interlocução. Ela sempre foi afastando os partidos. O que soa agora, portanto, como uma verdadeira ofensa ir até o Senado, pois ela não recebia aquelas pessoas. Ela não recebia as lideranças partidárias. E quando contestada, ela reagia mal. A imprensa escrita, sobretudo, está repleta de depoimentos, páginas e páginas, mostrando como a Dilma não tinha perfil para exercer liderança e para fazer política. A ida dela ao Senado é quase que uma tentativa de provocar o confronto, mas ela não tem as qualidades necessárias para enfrentar os atores que lá estão. Ela tem pouco jogo de cintura, tem dificuldade como oradora, como bem lembrou o Leonardo. Ela tem um raciocínio mais linear, ela é pouco afeita à dialética das palavras, à construção da linguagem. Então, ela vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Bom, é inegável, né, que o ex-presidente Lula tem um carisma, né, e não é nem como ex-presidente da República, até como ex-presidente de sindicato. Por outro lado, tivemos episódios como o Mensalão, o Petrolão, agora sendo revelado na sua essência. Isso de alguma forma também pode ter atrapalhado o tal do apoio parlamentar à presidente Dilma? Fora essas condições negativas da parte dela? Eu acho que atrapalhou, mas nem tanto como imaginamos. Pois apesar do Mensalão, continuaram ocorrendo desvios, utilizando outras estatais, outros mecanismos de financiamento para se comprar apoio. O estamento político funciona assim no Brasil desde sempre. O Estado é um ente a ser tosquiado e dividido entre os seus ocupantes, os seus representantes. Raimundo Faoro já nos lembrava disso nos Donos do Poder, na formação do patronato. E não começou com Lula esse sistema de comprar apoio parlamentar. Ele é histórico, vem de antes. Até o presidente Fernando Henrique Cardoso se viu às voltas com acusações de ter comprado a emenda da reeleição, etc. Governar no nosso sistema presidencialista, mas que foi cunhado para ser parlamentarista, é uma loucura. É um padrão que nós temos. O problema é se tem perfil para exercer o poder executivo dentro desse sistema ou não. A escolha da Dilma lá atrás foi uma péssima escolha. A Dilma foi vendida como aquilo que ela não é. A Dilma provou que não é boa gestora. Era mãe do PAC, por exemplo, né? Exatamente. Ela provou que ela não é uma boa gestora, a administração pública está em frangalhos, e ela provou que ela não tem liderança política, ela não costurou apoios. É nesse sentido que o que está ocorrendo hoje é uma crise de legitimidade dentro do sistema presidencialista de coalizão. O presidente ficou insulado no sistema de representação, sem apoio legislativo e sem apoio do sistema partidário, que realmente conta, não dos micropartidos, dos grandes partidos. A Dilma agora é refém dos seus próprios erros. Mas ela foi refém também do PT. Faltou ao PT, neste processo todo, ter praticado um adornamento, se reposicionado, sobretudo a partir do Mensalão. Ao insistir em aprofundar as práticas e aprofundar um determinado discurso, se colocar de forma muito autossuficiente, o PT perdeu a possibilidade de construir uma saída concertada para a crise.
Não há por que o PT estar isolado e não ser visto como um ator legítimo. O PT, inclusive, deveria estar participando desse governo Temer como uma força política relevante. Mas os protagonistas do PT quebraram as pontes, se insularam. E é esse o drama da sociedade brasileira atual. Um dos principais partidos é considerado carta fora do jogo, não participa das grandes decisões. Tanto é que isso já reflete agora nas eleições municipais, né? Até com menos candidatos do PT e até com menos chances. Não quer dizer que não possam vencer, mas com menos chances. Isso já está se refletindo nessa eleição, não? Certamente. As eleições municipais estão dando uma amostra das dificuldades que este partido e os seus candidatos enfrentam para conquistar o apoio popular e para reinserir nas conjunturas. Agora vou aproveitar, fazer uma espécie, não chega a ser uma provocação, mas para o doutor Leonardo Sica, que é o seguinte: acho que se a gente parar e perguntar na rua para as pessoas se querem que a presidente seja afastada ou não, elas vão opinar, e por quê? Acho que quase ninguém vai falar do crime de responsabilidade, da gestão do orçamento, da falta de autorização do Congresso. Acho que vão falar no conjunto da obra, talvez, não sei se usando essa expressão. Considerando esse aspecto do julgamento, quer dizer, não é só um julgamento técnico, então, da presidente? Não é. Aliás, é um julgamento pouco técnico, certamente, né? O professor já falou isso, ele é um julgamento político, ele é um julgamento em que influem uma série de fatores que talvez a gente nem consiga combinar, né? A Operação Lava Jato influencia, os efeitos da Operação Lava Jato sobre os parlamentares influenciam, o processo contra o deputado Eduardo Cunha influencia, são muitas influências, mas isso é do jogo democrático, né? As ruas pensam de uma maneira, as ruas se expressam livremente, tem que se expressar. E as instituições e a Constituição existem justamente para refrear certos ânimos e para colocar as respostas num padrão de civilização. Mas se eu perguntar nas ruas se as pessoas são a favor da pena de morte, provavelmente todas, a grande maioria vai dizer que mas as instituições e a Constituição existem para refrear certos ânimos que são normais, são de livre expressão, mas vão muitas vezes na contramão do estágio da nossa civilização. Então, as razões que cada um do povo tem são legítimas e cada um terá, e espero que essas razões sirvam para as pessoas, já a partir de agora, daqui a 2 meses, votarem melhor. Porque também influenciou na nossa atual circunstância de país o pouco compromisso que a grande maioria de nós temos com o nosso voto. Isso é uma mensagem que precisaria ficar, não é? Está chegando a eleição. Estadão Discute hoje recebendo aqui Leonardo Sica, que é presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, e também professor e sociólogo da Universidade Mackenzie, Rogério Battistini, debatendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente já está indo quase para a reta final. Eu queria aproveitar agora para falar um pouco, tentar vislumbrar alguns cenários, né? Concluído esse julgamento. Muito se fala agora no governo de Michel Temer, o governo interino, ele tem dificuldade para negociar também, justamente por sua condição de interino. O senhor acha que vira-se uma página mesmo, professor Battistini, com o julgamento, seja qual for o resultado aí? Bem, seja qual for o resultado, não. Por exemplo, na hipótese estapafúrdia de a presidente não ser impedida, que é remota hoje, que é remotíssima, mas existe. Nessa hipótese, nós aprofundamos a crise e entramos num estado de anomia política, ausência de governo. Então nós vamos sangrar. A própria presidente sabe disso. Não é por outro motivo que ela assume um compromisso com um plebiscito. Que o próprio partido dela que o partido dela não endossa. Mas ela sabe que um possível retorno dela, o não impedimento definitivo, geraria uma situação de anomia política, de impossibilidade de governar e de apontar saídas para a crise. Aí sim teríamos de reclamar uma medida extrema, como um plebiscito, uma reinvenção do jogo político e do sistema. Mas, na hipótese que se desenha de a presidente ser definitivamente impedida, nós estamos virando uma página pela metade, no seguinte sentido: nós vamos tirar da frente do governo Temer os constrangimentos que vinham sendo impostos pela sua interinidade.
Porém, o Temer não conseguiu e não terá tempo hábil para alinhavar base de sustentação efetivamente articulada em torno de um projeto de curto prazo. Porque o governo Temer não é um governo de longo prazo, é um governo de emergência. Ele tem de dar respostas no curto prazo. Mas qualquer medida para o curto prazo pressupõe que eu tenha compromissos de longo prazo. Os políticos não têm esse interesse de assumir um ônus agora e se comprometer na eleição futura. Então a situação para nós não é das melhores. Nós precisamos sair de uma crise que é grave, precisamos resolver um problema fiscal que é gravíssimo e não temos os atores e o tempo para fazer isso. As medidas que virão, elas serão medidas quase que protelatórias. Muito tem se falado em reforma de previdência, em reforma da legislação trabalhista. Agora, a área econômica do governo fala da possibilidade de aumentar impostos emergencialmente. As medidas não são medidas que agradam o sistema político e levam os políticos a ficarem em litígio com a sociedade. Doutor Leonardo Sica, quer dizer, tudo isso que disse aí o professor Battistini remete um pouco àquela questão da insegurança jurídica, que de uma certa forma sempre existiu em alguns momentos aqui da nossa história, né? Mas agora, com o governo interino, se fala muito de insegurança jurídica. Ela existe a esse ponto, essa insegurança jurídica, ela pode ser resolvida com um governo efetivo? Existe, nós temos um nível de insegurança jurídica bastante alto, que deriva de vários fatores, e um deles que eu poderia dizer é o que nós vemos também, que vou mudar um pouquinho o assunto, que é aquele fenômeno que a gente chama de judicialização da política. Nós temos também o judiciário interferindo muito nas relações políticas, e isso aumenta a insegurança jurídica, porque em algumas... Isso em alta escala e em baixa escala, né? Em prefeituras pequenas, né? A gente às vezes conversa com prefeitos de pequenas cidades e ele fala, olha, aqui quem governa é o promotor. Porque o promotor ilhou o prefeito com ações civis públicas e isso existe. Então a gente tem também um problema de segurança jurídica que deriva um pouco da falta de separação dos poderes, né? O judiciário ocupou um espaço que foi desocupado por outros. Também não podemos culpar o judiciário de ter ocupado espaço. Os espaços são ocupados, né? Na vida democrática brasileira houve um vazio de representação e o judiciário, os agentes judiciários ocuparam isso um pouco, isso aumenta um pouco a insegurança jurídica. Em relação ao governo que começa, não é um governo que começa, é um governo que continua. O presidente Michel Temer foi parte desse governo que está saindo até pouco tempo atrás. Os principais protagonistas do governo interinos foram protagonistas dos últimos governos, dos últimos 15 anos do Brasil. Então nós não temos um novo governo. Não teremos um novo governo e não estou fazendo nenhum juízo de valor por isso. Eu estou só olhando para os fatos e para as pessoas, né? Na verdade, a impressão que dá e a impressão que deu quando o governo assumiu é que nós temos até um governo envelhecido. Figuras antigas, figuras iguais, nenhuma mulher, né? Um governo ao contrário de um governo transformador que o país anseia. Eu acho que o papel desse governo é levar o país até o final de 2018 sem novas crises, levar o país com alguma estabilidade até o final de 2018 e esperar que a partir de 2019 a gente possa ter um governo realmente transformador. Esse governo vai ter vários problemas ainda para enfrentar no campo econômico, e problemas antigos, não é? Lembrando que o governo Temer, ou o presidente Temer, tem mais um problema aí pela frente, que é um julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral, né, doutor? O Tribunal Superior Eleitoral, a Lava Jato, né, o ajuste fiscal que o governo Temer está ensaiando, ele já começou a esbarrar no primeiro problema, é o funcionalismo. O funcionalismo não aceita não ter reajuste, o funcionalismo pressiona por ter reajuste, né? A gente tem que enfrentar esse problema no país, né? Todos os setores da economia estão perdendo. Todos os setores da economia estão perdendo, nós sabemos, né? Mas o funcionalismo público não aceita que nesse momento ele vai perder e, pelo contrário, quer ganhar, quer continuar ganhando, quer continuar tendo aumentos. E é uma pressão de uma corporação muito forte e algum governo tem que enfrentar isso. Para a gente concluir, eu queria as considerações finais dos nossos dois convidados, só tentando estabelecer o seguinte, porque vocês mesmos já disseram que não é que vamos sair melhores, né, dessa crise toda, mas pelo menos vai haver um alívio, professor Battistini. Vamos dar um respiro, o senhor imagina, nessa crise? Do ponto de vista político-social, da dinâmica da sociedade, sim. O fim deste processo muda, inclusive, as expectativas populares. Ao se alterar
a pauta do debate, nós podemos ensaiar pautas novas. Então, há um sentimento que eu creio que vai ocorrer de mudança de expectativa, mas que vai ser atropelada pelas urgências da conjuntura, ou seja, o governo vai ter de sinalizar medidas de curto prazo e elas não são saborosas. Então nós já vamos entrar num período de relativa turbulência, mas é importante que o impedimento e todo este processo fique para trás, para que o país retorne alguma normalidade institucional, ou seja, uma rotina de governo e de diálogo entre governo e sociedade, ainda que seja um diálogo tensionado, com movimentos nas ruas, reivindicando direitos, mas é necessário que nós mudemos a pauta para que possamos ensaiar o futuro. Isso é a política. E desde já eu agradeço a possibilidade de ter estado aqui, Heisen, Leonardo, telespectadores e ouvintes. Foi um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos aqui então a presença do professor Rogério Battistini, sociólogo, pesquisador e professor da Universidade Mackenzie. E eu deixo as considerações finais agora para o Dr. Leonardo Sica. As minhas considerações finais são contrárias à minha posição, porque eu acho que esse momento deveria marcar o fim desse grande debate jurídico que se tornou o país. Julgar, condenar, processar, prender. Nós temos que paralisar isso. Não é? O protagonismo excessivo da justiça, ele impede que a gente discuta política e economia. A gente precisa começar a discutir economia, a gente precisa discutir política, a gente precisa começar a discutir reformas, enquanto a gente passa todos os dias das nossas vidas discutindo quem é culpado, quem é inocente, tem que ser preso, tem que não ser, não é? Nós advogados ocupando o espaço, esse aqui, por exemplo, esse aqui hoje talvez que não devêssemos estar ocupando, né? Os advogados têm que estar tratando de problemas de justiça, mas é uma circunstância, né? Os jornalistas mesmo, eles estão se deparando, né? Cada vez que eu vou à redação eu vejo que os jornalistas estão estudando direito, os jornalistas precisam estudar direito para trabalhar, porque a pauta é jurídica. Então, talvez com esse julgamento a gente encerre essa fase, digamos assim, jurídica do problema e possa começar a discutir política, possa discutir economia, que é o que mais interessa ao país. A solução para a crise do país não passa pela atuação do sistema de justiça, seja no impeachment, seja na Lava Jato, seja no Supremo Tribunal Federal. Não passa por aí. Agradeço também a presença então do presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Dr. Leonardo Sica. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom, agradecendo então aos nossos convidados que estiveram aqui na estreia do Estadão Discute, debatendo nesta semana na Rádio Estadão e na TV Estadão, uma parceria aqui das duas plataformas do Grupo Estado, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que está já em fase final de julgamento no Senado. Agradeço a sua companhia na Rádio Estadão ou na TV Estadão, esteja você onde estiver, e semana que vem a gente volta com mais um Estadão Discute, se aprofundando no debate de um tema relevante da semana. Obrigado e até mais.